senhores, vamos a mais um nossos vídeos estudando o CC. E neste, dando continuidade ao mínimo múltiplo comum, vamos aqui a algumas características importantes do MMC e do MDC. A primeira delas, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números primos, será sempre igual ao produto entre eles. Então, senhores, se precisarmos tirar o MMC entre 2 e 7, que são números primos entre si, ou entre dois números primos, o produto vai nos fornecer, entre eles, vai nos fornecer o MMC, no caso, entre eles. O mesmo caso, senhores, se você tiver que tirar o produto entre dois números ou mais primos, no caso aqui 3, 2 vezes 3 vezes 5, são números primos, e aí então, senhores, o MMC é nada mais, nada menos o produto entre eles. Agora, senhores, a nossa segunda característica. O MMC entre dois ou mais números em que o maior deles é divisível ou é múltiplo do ou dos menores, o maior será o mínimo. Senhores, por exemplo, se tivermos que executar o mínimo entre o 3 e o 5 e o 15, e nós verificamos que 15 é múltiplo, é divisível de 3, ou por 3, o mínimo será o 15. Da mesma maneira, senhores, se tivermos, por exemplo, o 4, 12 e o 24, verificamos que 24 é múltiplo, então é divisível por 4 e por 12. Se isso aqui acontece, o MMC entre eles é o maior, no nosso caso, 24. Senhores, vamos aqui a nossa terceira característica. O MMC de dois números consecutivos será sempre o produto entre eles. Ou seja, se você tiver que executar o mínimo entre o 3 e o 4, não precisa ter trabalho nenhum, é só multiplicar o 3 vezes o 4, e chegamos, no caso aqui, ao 12. Agora, senhores, se porventura, se tivermos que multiplicar ou dividir dois ou mais números por um número diferente de 0, o MMC entre eles também ficará multiplicado ou dividido por esses números. Ou seja, senhores, se você multiplicar dois ou mais números por um valor diferente de 0, o MMC entre eles também ficará multiplicado, ou então, se for o caso, do dividido. Vejamos aqui um caso, um exemplo. Sendo o MMC entre o 12, o 18, o 60, 180, nós podemos verificar o que, senhores? Que se multiplicarmos o 12, o 18 e o 60 justamente por 3, para chegarmos ao 36, ao 54 e ao 180, nós podemos verificar que o mínimo múltiplo comum dentre eles, que é o 180, também ficará multiplicado por 3. Fica então essa aí para vocês conferirem, como a primeira delas. E a segunda, senhores, da mesma maneira, se você tomar o 12, o 18 e o 60 e dividir-os por 2, ficaremos a depender do 6, do 9 e do 30, verificamos que o MMC entre eles é, no caso, o 180, que é o mínimo anterior, dividido por 2, que no caso é o 90. Esta também, senhores, fica a ser conferida. Senhores, a quinta propriedade. Se dividirmos dois ou mais números por um número diferente de 0, o MDC entre eles também ficará dividido por esse número. Ou seja, vamos fazer aqui uma verificaçãozinha. Vamos tomar o ABC, valendo justamente 90, 108 e 144, já com as suas respectivas, os seus respectivos fatoramentos. Senhores, o MDC entre eles 3, tomamos quem? Os fatores comuns de menores expoentes. Em relação ao 2, senhores, vamos tomar simplesmente 2. E em relação ao 3, vamos ficar com 3 ao quadrado. E aqui então determinamos que o MDC dentre esses 3 valores é o 18. Vamos fazer agora a conferência ou a verificaçãozinha em relação aos dados. Vamos tomar esses 3 valores, senhores, e dividi-lo por uma constante, no caso pelo número 2. Ou seja, se você tomar executar isso com os números, necessariamente você vai verificar que deve ser executado com o MDC deles. Ou seja, ficamos a depender, ou então fica para os senhores conferirem que
o MDC de 45, 54, 72, que é justamente esses valores divididos por 2, equivale ao 18 dividido por 2, que é o MDC entre eles. Senhores, vamos aqui à propriedade talvez a mais importante, o que usamos mais em relação ao MMC e ao MDC. Se você tem dois números, A e B, por exemplo, o produto do MDC pelo MMC entre esses dois números é igual ao produto deles dois, ou seja, entre os dois números. Ou seja, o produto MDC de AB vezes o MMC de AB é igual ao produto do A vezes B. É uma situação, senhores, que aparece com uma boa frequência. Agora, um detalhe importante é que essa propriedade só é válida quando você trabalha com números, valores numéricos. Vamos aqui a um pequeno exemplo para conferirmos. Vamos considerar aqui o 60 e o 90. O MDC entre eles é o 30 e o MMC entre eles é o 180. Senhores, vamos tomar a regra acima e usar o MDC, no caso nosso 30, vezes o MMC, que é o 180. Senhores, se multiplicarmos o 30 vezes o 180, chegamos a 5.040. O nosso segundo membro, vamos multiplicar os valores respectivos, 90 e 60, que é os valores de A e B. Senhores, de 90 vezes 60 dá justamente os 5.040, os 5.400, desculpe. Então, verificamos numericamente a propriedadezinha acima. Senhores, vamos aqui a um pequeno problema. Sabemos que o MMC e o MDC de dois números são respectivamente o 18 e o 3. E que o menor deles vale 6. Qual o valor do maior? Senhores, um problema típico daquela última regrazinha. Nós temos o MMC, nós temos também o MDC no nosso enunciado, temos um dos números e é pedido um outro. Então, senhores, usando a nossa regra do produto do MDC pelo MMC valendo o produto entre os números, vamos substituir por quem é quem, né? O MDC, no caso, é o 3, o MMC é o 18. Igual a um deles que estamos a considerar ser o A, valendo 6 vezes o B, que é o nosso problema. Senhores, vamos partir dessa equaçãozinha e vamos, a princípio, dividi-la por 6. Se você dividir essa equaçãozinha inicial por 6, podemos pegar aqui o 18 apenas por 6, que dá 3, e o 6 vezes B por 6 fica apenas B. Ficamos ou podemos concluir, senhores, que o B é o 9, que é o pedido do problema, ou seja, dentre eles, senhores, o maior número é o 9. Senhores, vamos a um outro problema interessante sobre o MDC, no caso, o MMC. De um aeroporto partem todos os dias 3 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz a rota de ida e volta em 4 dias, e o segundo em 5 dias, e o terceiro em 10 dias. Se num certo dia os 3 aviões partem simultaneamente, depois de quantos dias esses aviões partirão novamente no mesmo dia? Então, senhores, nós temos que determinar, se esses aviões partem numa data, qual a próxima data que eles farão o levantamento, digamos, ou partirão voo no mesmo dia ou no mesmo horário, no caso. Bom, senhores, é um problema típico do MMC. Você vai ter que fazer o MMC, no caso, entre as datas, no caso, 4, o 5 e o 10. Senhores, executando esse MMC, que chegamos a 20, nós encontramos a solução do problema, ou seja, podemos responder que após a partida, 20 dias depois eles farão esse voo ou voltarão a se encontrar. Então, senhores, um problema muito explorado. Deixamos a seguir na primeira parte essas 5 questões, senhores, e mais 4, ou seja, um total de 9 questões com as respectivas respostas, e elas serão comentadas em salas de aula. Valeu, um abraço aí, senhores, bons estudos e até a próxima.